é o melhor, né? Eu gosto que vira, ó, vira também. Vira. Tá vindo numa pegada. Olha a magia da Carmen. Boa tarde, Carmen. Silenciosa. Começa com quem? Esse tom tá ótimo, hein? A pessoa começa com quem? Quem começa? Eu tava assim. Pode ser com você, Dora. Há mais de um mês eu não escrevo nada que preste. Reclamo sobre o metrô e conto as bolinhas do lençol. Conto as bolinhas. Levito um pouco. Pedro pede distância e eu dou. Pedro pede colo e eu dou. Pedro pede as contas e os recibos do amor e eu dou. Quase esqueço da sua voz e da minha escrita nula e dos ligamentos rompidos e... Mais de um mês que eu não escrevo. Nada que preste, eu reclamo sobre o metrô. E conto as bolinhas do lençol, levito um pouco. Pedro pede distância e eu dou. Pedro pede colo e eu dou. Pedro pede as contas e os recibos. Os recibos do amor e eu dou. Eu dou. Quase esqueço da sua voz e da minha escrita. Nulo, com os ligamentos rompidos e... Ai! Petrópolis e toda a sua ruína imperial boiam sobre a cerveja. Faz quase frio nas manhãs torradas sobre as Olimpíadas que não deveriam ter vindo para esse país. Em Petrópolis, bem de cima do cenário, sinto pequenas mortes instaladas nos ossos. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez fui eu quem levou torta na cara. E o desrespeitável público riu enquanto eu chorava por detrás do glacê. Mas ainda assim aceitei que eu sou toda torta mesmo. Quer dizer, eu sei como terminar poemas. Então é melhor deixar bem claro e terminar esse aqui dizendo que até quando eu acerto, eu erro. Pintei e pintei. E parecia que todo o sangue do corpo ia vazando na mesma medida em que eu pintava. Às vezes, parecia que vazava até mais do que eu pintava. Não acordei e pintei ainda meio dormindo, mas funcionava para mim. E os papéis me respondiam que para eles meio que funcionava também. As tintas me desobedeciam, ciumentas da conversa com os papéis, e escorriam tela abaixo. Eu ria e ria, e de repente o mundo parecia pequeno diante de toda aquela grandeza que éramos o papel, a tinta e eu. Numa dança dos erros, eu levava uns 5, 6 pincéis para a aula, mas acabava sempre usando só 2 deles. Ia misturando as tintas nos potes, sempre pintando com um, enquanto o outro ficava preso entre os dentes. Era como se estivessem segurando a língua de um epilético, para que ele não amordesse. Desde então, toda vez que eu falo algo que eu não queria ter falado, eu mordo a língua. E o medo passa um pouco. Um ateliê grande, cheio de entres. Meu amparo todo na tela. O corpo dormente. Ontem eu fui ao oftalmologista. E no exame, ele pingou um troço no meu olho. Eu achei que fosse tinta, porque eu sentia a minha córnea dançar. Mas era uma anestesia, porque aquele aparelho chegava muito perto das minhas pupilas e, segundo o doutor de bronze, teria doído sem aqueles pingos. E doeu. Em agosto, fui acampar na Praia do Sono. Eu nunca tinha brincado de náufraga antes. Cheguei lá de mala, de rodinha e boné. Riram e eu levei ovos na mochila para o café da manhã. Todo mundo comeu.
Eu passei alguns meses tentando entender o que levava alguém a desistir de si mesmo. Eram 6 da manhã e os cachorros magros da praia desafiavam o vento. Letícia acordou e me pediu chá. Contei para ela sobre como as escolhas são sempre um cobertor curto. Letícia disse que preferia pensar nos números que constroem prédios do que nas pessoas que desafiam os números e pulam dos prédios. Eu fiquei puta, porque os engenheiros não constroem prédios maiores nas suas horizontais para evitar esses convites à morte. Letícia acordou e me pediu chá. É o quê? Letícia acordou e me pediu um chá. Em agosto, fui acampar na Praia do Sono. Nunca tinha brincado de náufraga antes. Cheguei lá de mala de rodinha e boné. Riram. E eu levei ovos na mochila pro café da manhã. Todo mundo comeu. Eu passei alguns meses tentando entender o que levava alguém a desistir de si mesmo. Eram 6 da manhã. 6 da manhã. Os cachorros magros da praia desafiavam o vento. Letícia acordou e me pediu um chá. Eu contei para ela sobre como as escolhas são sempre um cobertor curto. Letícia disse que preferia pensar nos números que constroem prédios do que nas pessoas que desafiam os números e pulam dos prédios. Eu fiquei puta! Por que os engenheiros não constroem prédios maiores nas suas horizontais para evitar esses convites à morte? Gravidade. Os dois de ponta cabeça, como lapiseiras, entupindo as paredes no frio. A porta encosta nas suas costas, deslizo as unhas e lambo o suor da tatuagem. Ele arranca piadas da minha boca tingida e atinge sem querer meu centro. E deu uma coisa do livro como corpo, sabe? Porque o livro está mexendo, como ele não está apoiado, os dois tinham um balancete. Fica aí, como se fosse o desenho. Eu me cuspo para fora do corpo e largo a casca ali mesmo. Sem problemas, nessa sua mesa de estar. Preparo o garfo, a faca sem pele, minha carne áspera no atrito do ar. Ventila a dor, que é aquela mesma de sempre atrás da nuca, que irradia para a costela. Não boto sal, porque já está ardendo, e dói até o dia seguinte do dia seguinte, enquanto me engulo só para me cuspir de novo. Me cuspi inteira e doeu esse tchau sem língua. Parece o fim do mundo, e é mesmo. Dia dos Pais. A mesa entorta, perde a pose e curva os cílios postiços da tia. Meio aguadas as verdades que eu não digeri bem. O bacalhau esperneia vivo na minha mastigação. Nada pede por socorro. Já fomos melhores. Eu não mentia e você não fumava-me os dentes. Ninguém tem culpa desses choques, mas tem um avião que se suspende. E suspenso apenas se ergue para que eu não desabe sobre São Paulo. Petrópolis e toda a sua ruína imperial boiam sobre a cerveja, faz quase frio nas manhãs torradas sobre as Olimpíadas, que não deveriam ter vindo para esse país. Em Petrópolis, bem de cima do cenário, sinto pequenas mortes instaladas nos ossos. Gente, achamos um lance aí também. Eu já não engulo. Ergo textos, prédios. Ajeito a cena que falhou na sua vontade de errar. Ergo textos, prédios para te explicar. A perda é sua, mas é em mim. Estreita nessa coisa de conversa. Enquanto eu espero uma resposta tua, não vem, nem vai vir. Penso debruçada sobre o vaso. Estou na beira de mim, vomitando tudo que ainda resta. E você não quer sair. Sai! Sai! Me cuspi inteira e doeu. Esse tchau sem